Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. E olha só, a lei que cria o programa Casa Verde e Amarela foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro e publicada hoje no Diário Oficial da União. O programa vai substituir o Minha Casa Minha Vida. O programa Casa Verde e Amarela deve regulamentar financiamentos para a compra da casa própria, com foco em famílias com renda mensal de até R$ 7.000 em áreas urbanas. Para áreas rurais, o foco são famílias com renda anual de até R$ 84.000. A meta do governo é atender com financiamento habitacional mais de 1,5 milhão de famílias de baixa renda até 2024. O número representa um incremento de cerca de 350 mil residências em relação ao que se conseguiria atender anteriormente. Esse crescimento é previsto em função de negociações com o Conselho Curador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que subsidia o programa, e com a Caixa Econômica Federal, que é o agente financeiro. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Regional, as regiões Norte e Nordeste devem ser contempladas com a redução nas taxas em até 0,5 ponto percentual para famílias com renda de até R$ 2.000 mensais e 0,25 pontos para quem ganha até R$ 2.600. E agora vamos falar sobre coronavírus, porque a Coronavac, vacina produzida pelo Instituto Butantan, em parceria com o laboratório chinês Sinovac, tem eficácia global de 50,38%. Esse índice está dentro dos parâmetros da Anvisa para que a população seja imunizada. Assim como milhões de brasileiros, a Evelânia está ansiosa pelo início da vacinação contra o coronavírus. A gente torcendo para que saia logo, para que todo mundo comece a se vacinar, para sentir um pouco da vida normal, né? Para ver se a gente consegue um pouco ter um ânimo, mais de segurança de sair para trabalhar. Eu, por exemplo, tenho crianças pequenas, então cada vez que eu volto para casa, eu volto com medo, né? Se eu peguei o vírus, se eu estou levando para minha família. Então eu acho que com a vacina a gente vai ficar mais tranquilo. Não vê a hora de todo mundo poder ser vacinado. Todo mundo ser vacinado, né? Para assim a gente ficar com mais segurança. A expectativa pela chegada da nova vacina está mobilizando os governos estaduais e toda a sociedade. E o que todos querem é o início imediato da vacinação em massa. O Instituto Butantan e o governo do estado de São Paulo anunciaram que a vacina contra o coronavírus obteve 50,38% de eficácia global no estudo clínico desenvolvido. A eficácia global é o índice que aponta a capacidade da vacina de proteger em todos os casos, sejam leves, moderados ou graves. Mesmo com a eficácia abaixo dos 60%, a Coronavac ainda fica dentro dos parâmetros para ser aplicada na população. A taxa de eficácia global, exigida tanto pela Organização Mundial da Saúde quanto pela Anvisa, deve ser superior a 50%. Na semana passada, o Instituto já havia anunciado que nos testes no Brasil, a vacina atingiu 78% de eficácia em casos leves e 100% em casos graves e moderados. Mas ainda não havia divulgado a eficácia global, que aponta a capacidade de proteger em todos os casos. Ela se enquadra nesse parâmetro exigido pela Organização Mundial da Saúde e, consequentemente, também pela Anvisa, né? Então, esse é um valor de eficácia geral, mas há vários outros recortes aí nesse estudo de fase 3, né? E o Butantan divulgou também que a Coronavac apresenta, por exemplo, um resultado de 78% de eficácia para a prevenção de casos leves que precisam de atendimento médico e de, segundo o Butantan, 100% de eficácia para a prevenção de casos graves, hospitalizações, incluindo óbitos. Ela evitou óbitos e isso aí é muito bom. Segundo o diretor de pesquisa do Instituto Butantan, Ricardo Palácios, a Coronavac é uma vacina eficaz e pode ajudar na diminuição da intensidade da doença clínica. Esta é uma vacina eficaz. Temos uma vacina que consegue controlar a pandemia através desse efeito esperado, que é a diminuição da intensidade da doença clínica. E é isso que nós conseguimos demonstrar. Os testes aqui no Brasil foram feitos em 12.508 voluntários.
todos os profissionais da saúde que estão na linha de frente do combate ao coronavírus. Em São Paulo, o cronograma de vacinação deve começar no próximo dia 25 de janeiro, se a Anvisa autorizar o uso emergencial do imunizante. Nós temos uma boa vacina. Não é a melhor vacina do mundo, não é a vacina ideal. É uma boa vacina que tem a sua eficácia dentro dos limites do aceitável pela comunidade científica, pela Organização Mundial de Saúde, por parâmetros internacionais. É uma vacina que foi testada num teste clínico rigoroso, duplo cego, com grupo placebo, randomizado, dentro do padrão de maior rigor de testes clínicos, num estudo que teve o seu protocolo pré-publicado, com os desfechos primário e secundário pré-publicados, ou seja, é um estudo limpo, é um estudo claro e é um estudo que agora traz os resultados exatamente do que se propôs a fazer. Se os resultados não são exatamente o que a gente esperava, porque, mas eu queria uma vacina de eficácia de 90%, eles são bons resultados, resultados honestos de uma vacina que é perfeitamente aceitável. E olha só, proteger os profissionais da saúde do contato com a Covid-19 tem se tornado um desafio em todo o mundo. Na China, nação berço da doença, robôs vem ajudando nessa empreitada. Na cidade de Shenyang, no norte do país, braços robóticos coletam material da garganta dos pacientes para testes do vírus. A máquina, que é controlada à distância, tem sido de grande ajuda na campanha de testagem em massa do regime de Pequim na região. Após a Covid-19 aparecer no final de 2019 em Wuhan, a China tem conseguido manter o vírus controlado, mas recentemente o saldo oficial de infecções aumentou, embora ainda seja muito inferior aos registrados fora do país. As autoridades chinesas costumam relacionar os surtos recorrentes às cepas do vírus que circulam no exterior, sugerindo que podem ter ressurgido na China com o retorno de viajantes ou em embalagens contaminadas de alimentos importados. O opositor russo Alexei Navalny, que atualmente se recupera na Alemanha após ter sido envenenado em agosto, anunciou que vai retornar à Rússia no próximo domingo. Ele acrescentou que comprou uma passagem em um voo comercial. Em agosto, Navalny, militante anticorrupção e inimigo declarado do Kremlin, sentiu-se mal em um avião que saiu da Sibéria. A aeronave fez um pouso de emergência na cidade russa de Omsk, onde o ativista ficou hospitalizado por cerca de 48 horas antes de ser transferido em coma para a Alemanha. O opositor conseguiu se recuperar e 3 laboratórios confirmaram envenenamento por uma substância neurotóxica do tipo Novichok, concebida por especialistas soviéticos para fins militares. Desde que saiu do coma, Navalny acusa o presidente russo Vladimir Putin de ordenar seu assassinato. No final de dezembro, uma investigação foi aberta na Rússia contra ele por suposto gasto para fins pessoais de doações recebidas no valor de mais de 4 milhões de dólares. A legislação russa prevê uma pena de até 10 anos de prisão por este delito. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações daqui a pouco às 5 da tarde com Maria Alice Dias. Obrigada pela companhia.